Menos ruído, mais clareza. Vamos ao que realmente importou no mercado nessa semana. O centro da semana foi geopolítica, mas o ponto real foi energia. Quando a energia ela é o centro do processo, isso bate no preço dos ativos, no preço do petróleo, impacta a expectativa de inflação, juros, bolsa, câmbio e todo esse cenário que a gente já conhece, que no final do dia impacta o nosso portfólio, o seu portfólio, sua carteira de investimentos. O que o mercado viu? Um aumento no risco do Oriente Médio. Então teve uma preocupação muito grande com a oferta global de energia, principalmente por causa daquela região que todo mundo já ouviu falar, ou que agora todo mundo está super craque, que é o Estreito de Hormuz. Um canal muito pequeno ali, poucos quilômetros, mas que passa 20% da oferta global de energia. É muita coisa, a gente está falando de um volume muito expressivo de energia que passa ali, que alimenta todos os países do mundo, e energia essa que serve para crescimento, para transporte, para indústrias, para fábricas, para acender a luz da sua casa, da minha casa. Então é muito importante a gente entender o impacto que isso gera e por que isso reverbera tanto em todos os países, em todos os mercados, inclusive no seu portfólio. Então a ideia aqui é a gente entender o que isso muda. Então esse petróleo mais caro, ele tende a pressionar a inflação, porque você vai pagar mais caro no combustível e não só você, no seu carro, na sua motocicleta, mas em todos os produtos que você consome, eles precisam ser transportados. Obviamente, isso vai encarecer o preço do frete e isso dificulta uma queda de juros. E por que dificulta uma queda de juros? Na medida que os preços sobem, porque você precisa repassar. Todo produtor ele vai repassar esse custo para o consumidor final. Felizmente ou infelizmente é assim que funciona. E nesse caso, quando o produtor faz esse repasse, a gente tem um aumento dos preços. Isso aumenta o IPCA, que é o índice que é usado pelo Banco Central para medir a inflação corrente no país. Logo, isso também impacta. Se eu tenho uma inflação mais alta, isso dificulta que o Banco Central consiga derrubar a taxa de juros como se imaginava no passado. Para vocês terem uma ideia, a XP trouxe uma pesquisa de que a cada 10 dólares que aumenta o preço do barril de petróleo, 10 dólares, a gente tem um impacto de aproximadamente 0,40 no preço da inflação, ou na inflação. Qual que é o ponto? Pô, Gu, é muito pouco, mas pensa junto comigo, a inflação rodando a 4% ao ano. O preço do barril estava por volta ali de 60, 70. A gente está vendo nessa semana ele superar os 100 dólares o barril. Isso dá mais de 30 dólares a mais. Se você considerar 30 dólares a mais daqui até o final do ano, eu estou dizendo para você que você tem uma média de inflação de 1,2% mais caro. Isso significa que uma inflação de 4 fecha o ano em 5,2, somente considerando essa questão do petróleo. Fora outras variáveis que são desdobradas a partir disso, tá? Quando a gente fala desse 5,2, significa que o espaço que o Banco Central tem para cair esses juros também diminui. Porque a função do Banco Central, qual é? É preservar o valor de compra de uma moeda. Como que eu preservo o valor de compra de uma moeda? Tentando controlar da melhor maneira possível a inflação. Lembrando que nossa meta de inflação no Brasil é 3% ao ano, com uma variação de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Esse impacto que a gente está tendo hoje, imaginando que o preço atual se mantenha, a gente estaria com uma inflação acima de 5%, ou seja, acima do teto de tolerância da meta do Banco Central. Significa que vai ter muito pouco espaço para ele pensar numa queda de juros. Aonde isso conecta com o nosso portfólio de investimentos? Você acaba tendo menos espaço para ganhar dinheiro com ativos de risco. Não que você não deva ter ações, fundos imobiliários, ativos com uma duration mais longa, ou seja, uma renda fixa que vence daqui 3, 4, 5, 6 anos, mas exige que nós tenhamos um pouco mais de cuidado e seletividade. Nesse mesmo sentido, o que aconteceu nos Estados Unidos nesta semana? Nós tivemos o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, não cortando a taxa de juros. Essa taxa ficou inalterada ali na faixa de 3,5 a 3,75. Por quê?
o Banco Central americano também vê riscos inflacionários lá fora. Lembrando que o petróleo é uma commodity negociada no mundo inteiro, todos os países do mundo precisam dessa energia, alguns mais, outros menos, alguns são autossuficientes em petróleo, outros nem tanto, e nesse sentido o preço impacta em todo o mundo. Por isso que o Banco Central resolveu não cortar a taxa de juros. No nosso caso, no Brasil, nessa semana a gente teve o Copom cortando a taxa de juros. A expectativa do mercado lá em janeiro é que essa taxa seria em aproximadamente 14,5%, ou seja, um corte de 50 basis points, ou 0,50%. O que aconteceu de fato? O Banco Central cortou, mas metade do que nós imaginávamos lá 2 meses atrás, antes do início desse conflito. Cortou em apenas 0,25 pontos percentuais. Então a taxa de juros reduziu, mas o Banco Central foi muito cauteloso. Nós temos no Brasil hoje uma taxa de juros extremamente elevada, então há espaço para queda. Agora o que fica de preocupação é até onde esse espaço vai? Esse espaço que a gente tem hoje para cortar a taxa de juros, será que ele vai permanecer? Será que ela vai chegar no que o mercado esperava, que era alguma coisa como 12 a 12,5 em janeiro do ano que vem? Com esse cenário, com o preço do petróleo alto e isso impactando a inflação, fica um pouco mais difícil dessa taxa de juros cair tanto quanto se imaginava. Tanto relativo, porque ter um juros de 12% ao ano ainda é extremamente alto. E isso beneficia, não por acaso, os portfólios, principalmente aqueles investidores que são conservadores ou que têm uma parcela relevante em renda fixa, porque a sua carteira vai continuar rendendo para quem tem ativos que a gente chama de pós-fixados ou indexados à Selic, indexados ao CDI, são ativos que ganham conforme a taxa de juros ela permanece estável ou ela sobe. Então mesmo que a taxa caia, como ela está caindo muito pouco, a gente tem uma perspectiva de que esses ativos vão continuar entregando uma rentabilidade que em vários meses vai superar 1% ao mês. Então isso favorece um portfólio que tenha relativamente uma gestão de risco conservadora ou controlada e faz com que a gente pense qual é o percentual que faz sentido eu tomar risco. E eu trago aqui um ponto muito importante. Não deixe de ter ações na carteira. Eu estou dizendo que você precisa ter uma carteira diversificada. Você precisa ter ações, você precisa ter ativos que têm algum nível de risco, porque isso contribui com o crescimento da sua carteira. Afinal de contas, ninguém esperava uma guerra, um conflito que aconteceu. Ninguém esperava que nós tivéssemos um bombardeio como houve agora no Irã. Então, esse tipo de notícia, esse tipo de informação, ele é altamente imprevisível. Se você fica de fora do mercado, você perde excelentes oportunidades. A bolsa, no primeiro mês do ano, ela subiu mais do que 15%. Se você não tem nada no seu portfólio, você deixa de ter essa opcionalidade de ganho adicional. O que você precisa entender, investidor, é quanto eu preciso ter. Não é se eu preciso ter, mas quanto. Eu preciso ter 3%, 2%, 7%, 15%? Nesse sentido, você precisa ter esse acompanhamento, alguém que entenda você, que entenda o seu perfil de risco, que te ajude a entender e determinar a melhor alocação para o seu portfólio. Mas tenha isso em mente, não fique sem ter ativos que a gente chama de risco, tá? Algo que eu quero deixar muito claro para você. A ideia aqui, nesse nosso bate-papo, é entender quais das manchetes realmente são importantes e quais são irrelevantes. Então esse filtro é muito importante também no seu portfólio. Você entender, junto com aquele que está do seu lado, com o seu parceiro, com o seu assessor, com o seu banker, com o seu planejador, o seu estrategista financeiro, como ele pode ajudar você a entender o cenário e definir o melhor portfólio para o seu perfil de risco, mas principalmente para os seus objetivos de vida. O que fica de importante para a gente refletir essa semana é: no mercado, a clareza e o processo são muito mais importantes do que a pressa. Então, eu preciso que você, sempre que tiver dúvidas, alcance o nosso time, fale com a gente para entender o que está acontecendo e qual é o impacto que isso pode gerar nas suas finanças pessoais,
nos seus investimentos e como isso se conecta com os seus objetivos de longo prazo, curto, médio e longo prazo. Obviamente, a gente tem a liquidez, nós temos um desejo, um sonho de uma viagem que pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Não importa qual é o seu objetivo, não importa qual é o seu desejo, o seu sonho, o que importa é a sua carteira, o seu portfólio de investimentos estarem conectados com esse sonho. Por isso que é muito importante a gente entender que o cenário influencia, sem dúvida alguma, mas isso não significa que a gente tem que panicar, o que a gente precisa estar nervoso, querendo mudar a carteira toda semana. Não é assim que funciona. Nosso trabalho aqui é entender os grandes números e o que realmente vai trazer impacto. Nesse sentido, conforme eu mencionei, a inflação mais alta e um cenário onde juros talvez não vá cair, se conecta muito com o que a gente projetou já ao longo dos últimos meses, de você ter uma parcela do seu portfólio em inflação. A gente entende que uma recomendação pouco agressiva, uma recomendação moderada, seria você ter aí ao redor de 10, 15, até 20% do seu portfólio em inflação, uma parcela mais relevante, algo como 50% hoje em pós-fixado, e você deve ter aí alguma coisa como 10 a 15 ou 10 a 20% em pré-fixado com taxas muito interessantes. Com essa abertura de juros que a gente viu essa semana, talvez seja uma oportunidade para você colocar esses ativos pré-fixados e indexados à inflação, justamente porque a taxa de juros futura, ou a taxa de juros que o mercado precifica que pode vir a acontecer em janeiro de 2027, janeiro de 2028, ela abriu, ou seja, um título que você comprava há 2 semanas atrás, que vence daqui a um ano para receber 12 ou 13% de juros, provavelmente nesta próxima semana vai pagar para você 13,5%, 14%. Esse é um ganho bastante interessante quando a gente fala de longo prazo. Eu quero agradecer você, agradecer o seu tempo e esperar você aqui no nosso próximo episódio, na nossa próxima semana, para que a gente possa falar um pouco mais de mercado financeiro, do que está acontecendo e das oportunidades para o seu portfólio de investimentos. Se inscreve no canal, deixa o seu like e acessa o link na descrição do vídeo. Conta com a gente para construir o futuro que você deseja. Eu sou Gustavo Benaglia, sócio do Grupo Farol Capital.